Aqui estou eu, seu irmão Ronald. Hoje é uma mensagem muito importante, é sobre o selo de Deus na Bíblia, que tem a ver com o sábado. Hoje o tema é sobre o selo de Deus, o dia do Senhor. Imagine um marido combinando com sua mulher: querida, sei que seu aniversário foi na semana passada, mas sabe como é? Era fim de mês e não podia oferecer nada a você. Na verdade, esqueci-me completamente da data. Que tal comemorar seu aniversário em outro dia, perto do meu pagamento, ou num dia mais fácil de ser lembrado, como no dia de Natal? Eu poderia economizar ao comprar um presente único para as duas comemorações. Olha só essa conversa do marido, né? O que essa mulher pensaria da proposta do marido? Você, como mulher, classe média ou pobre ou rica, se o seu marido viesse com essa proposta, o que você faria? É provável que você tenha concluído que ela jamais aceitaria um acordo como esse. Você aceitaria? Um homem que propõe algo semelhante para a esposa é realmente atencioso e amável? A atenção às datas especiais é importante nos relacionamentos humanos. É um sinal de amor da parte de quem lembra delas. No entanto, muita gente, inclusive cristãos, acredita que pode ter um bom relacionamento com Deus, não observando o dia que ele declarou ser santificado. Neste estudo, você descobrirá que um sinal que caracteriza quem realmente tem compromisso com Deus é se lembrar toda semana do dia que Ele abençoou. Entenderam? Vamos ver que dia é esse que Deus abençoou, mas eu creio que muitos aí já sabem que dia é esse. Mas antes, vamos dar uma olhada em Apocalipse 7, versículo 1, que diz o seguinte. Vamos entender aqui, né? E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Pronto. Vamos analisar esta passagem, né? Apocalipse 7:1 diz que João viu 4 anjos, estavam nos 4 cantos da terra. Claro que é só uma forma de dizer, né? 4 cantos da terra são os 4 pontos cardeais. A terra é redonda, não tem canto, mas o povo naquele tempo não sabia que a terra era redonda, né? E a Bíblia é cheia de metáforas. E os 4 anjos estavam retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Imagine, vamos imaginar, né, o que é que o apóstolo João viu. 4 anjos retendo os 4 ventos. Antes do fim do mundo e da trasladação dos salvos para o céu, há um período em que os 4 ventos da terra são impedidos de executar sua obra destruidora. Aí fica a pergunta, o que são esses 4 ventos? Os 4 ventos, na linguagem profética, representam o mal, a destruição e a calamidade, resultantes da ira de Deus contra a maldade humana. Vamos dar uma olhada em Jeremias 49, 36 e 37, fala desses ventos. E farei que Elão, um país, tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E o verso 38. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Agora o verso 36, era para eu ler o 36. Estou voltando aqui para o 36. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Pronto. Aí falou dos 4 ventos. Jeremias 49, 35. Aí falando dos 4 ventos, comparando a calamidades. Quando diz que Deus vai trazer os 4 ventos sobre essa nação chamada Elão, está dizendo que vai trazer as calamidades. E o verso 51, 1 e 2 diz: Assim diz o Senhor:
Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei peneiradores contra a Babilônia, que a peneirarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Então vou repetir o verso 1. Eis que levantarei um vento, tá vendo? Destruidor contra a Babilônia. Quer dizer o seguinte, vento na profecia do Apocalipse de Daniel significa calamidades, comoção, destruição. Vamos voltar à parte dos 4 anjos, né? Os 4 anjos estão retendo os 4 ventos. O que quer dizer isso? Os anjos de Deus estão impedindo que a destruição total, a calamidade total reine sobre a terra. Estão impedindo. Mas vai haver um tempo que os anjos vão permitir. É como a represa está retendo as águas. Os anjos é como essa represa. Mas vai haver um tempo que essa represa vai abrir e vai permitir que a água inunde o outro lado da barragem. Se tiver casa, será inundada. É assim que vai agir. Os 4 anjos estão segurando a terra. Mas vai haver um dia que vai deixar o vento passar. Vai deixar de segurar os ventos, os 4 ventos. Quando deixar de segurar os 4 ventos, aí as calamidades no mundo vão ser insuportáveis. Tá certo, gente. Existe calamidade já no mundo. Tudo bem, existe. Mas vai vir coisa pior. Vamos nos preparar. Vamos estar do lado de Cristo porque Ele vai nos proteger. Tudo isso que está acontecendo não vai melhorar. Tanta violência, né? Tanta corrupção, tanta miséria. Mas as coisas vão de mal a pior. Mas a Bíblia diz o seguinte, que antes de vir essas calamidades, antes dos anjos soltarem os 4 ventos sobre a terra, por enquanto está retendo, né? Mas antes de soltarem, Deus vai colocar um selo nos seus servos. Vamos ler de novo esta passagem? E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Pronto. Então, esses anjos vão colocar um selo na testa dos servos de Deus. Olha só, tudo símbolo, né? Que selo é esse, afinal de contas? Que selo é esse? Anjos simbolizam os instrumentos divinos que detêm as forças do mal no mundo, até que esteja terminada a obra divina no coração humano e o povo de Deus seja selado na fronte. Além disso, a referência simbólica aos 4 cantos da terra indica que o mundo todo está sob ameaça. Quando a obra divina for concluída, então a maldade infligida por Satanás agirá sem nenhuma contenção, e o mundo verá a manifestação de toda a impiedade das trevas. Isso, repetindo, quando os anjos pararem de reter os 4 ventos, vai haver grandes calamidades e a maldade na terra vai ser cada vez pior. Mas antes, o povo de Deus vai ser selado na testa. Esse selo é importante saber porque quem não for selado está entre os perdidos. Então vamos saber que selo é esse, minha gente. Vocês têm curiosidade de saber isso? Então vamos saber, não é? Isaías 8,16, olha aí, querem anotar no papel? 8,16 diz: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Selar a lei no coração. O que quer dizer isso? Fazer com que os discípulos sejam obedientes a essa lei. O selo era algo muito comum na época em que a Bíblia foi escrita. Ele dava autenticidade e importância àquilo em que era colocado. Um selo deveria conter 3 elementos básicos: nome do governante, cargo, território de seu domínio. Vamos entender.
Nos tempos do Antigo Testamento, quando o rei mandava uma carta, ele selava a carta. Selava. É um selo diferente dos de hoje, né? Nos correios de hoje. Mas era um selo. E nesse selo continha o nome do governante, cargo e território. Por exemplo, no selo do rei Davi, era assim o selo. Davi, rei de Israel. Aí pronto, no selo tinha o nome, Davi. Tinha o cargo, que era rei. E tinha o seu território do seu domínio, que era Israel. Davi, rei de Israel. Se fosse um selo do presidente da República, seria Lula, presidente do Brasil. Olha aí, o selo com os 3 fatores, né? Nome do governante, Lula. Cargo, presidente. Território, Brasil. Lula, presidente do Brasil. Existe um mandamento na Bíblia que tem essas 3 características dos selos dos tempos bíblicos. Existem, são 10 mandamentos principais, não é? E apenas um desses mandamentos tem esses elementos básicos do selo. O que são os elementos? É o nome do governante, o cargo e o território do seu domínio. Vamos ver, vamos analisar isto. O 4º mandamento é o sábado, que fica lá em Êxodo 20:8-11, que diz: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Pronto. É assim que está escrito o 4º mandamento da lei. Pode ver que nos 4 mandamentos tem os elementos, no 4º mandamento tem os elementos básicos do selo. Tem o nome do governante, tem o cargo e tem o território do seu domínio. Nome do governante, Senhor teu Deus. O cargo é criador, porque a Bíblia diz, né? Essa passagem diz: porque em 6 dias fez o Senhor. Então o cargo dele, de Deus, é o criador e dominador da terra. E o território, qual é o território que Deus domina, minha gente? É o Brasil apenas? É o Éden? É o quê? Ele domina os céus e a terra. Ele domina o mar e tudo que neles há. Amém. O sábado é o único mandamento que tem o nome do governante, o cargo e o território de seu domínio. É o único. Por isso que nós chegamos à conclusão que o selo de Deus é o sábado. Não há outro mandamento que tenha os 3 elementos: nome do governante, cargo, território de seu domínio. Mas a gente lê o sábado, tem o nome Senhor, Criador do universo. Quer dizer, qual é o nome? Senhor. Cargo, Criador. E território do seu domínio, o universo. Está escrito, né? Assim: os céus e a terra é o universo. O mar e tudo que neles há. Então é universos. Quando fala céus, é universo. Senhor é o seu nome. E o território de seu domínio é o quê? O universo. Senhor. O cargo é Criador. Então, repetindo, o 4º mandamento é o único mandamento dos 10 que tem essas características. Portanto, o 4º mandamento é o selo de Deus. É nisso que nós cremos, nós adventistas. O 4º mandamento da lei de Deus é o único dentre os 10 mandamentos que apresenta todos os elementos que devem estar presentes no selo divino. O nome do governante, Senhor teu Deus. O cargo, Criador, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. E o território de seu domínio, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Quando fala os céus, está falando do universo. Deus não manda só aqui na terra. Deus manda em todo o universo, claro, né? Vamos dar uma olhada em Êxodo 31:17. Olha só o que é que diz. A palavra selo e sinal na Bíblia são sinônimos, são parecidos, são praticamente a mesma coisa. Êxodo 31:17 diz, eu vou começar do 16.
Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém. Foi o que eu li em Êxodo 31, 16, 17 e 18. Aqui mostra, vou repetir o 17. Entre mim e os filhos de Israel, o sábado será um sinal para sempre. Sinal, tá? Sábado é um sinal. O sábado é apresentado nas Escrituras como memorial da criação. Memorial da criação, porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. É por isso, o sábado podemos dizer que é um aniversário semanal e não anual, né? Semanal da criação. Todo sábado estamos comemorando a criação de Deus. É um sábado, aniversário semanal. Geralmente os aniversários são uma vez por ano, mas o sábado comemora toda a semana. É um sinal de santificação e símbolo da liberdade obtida no Êxodo. Vamos dar uma olhada em Êxodo 31, 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Tá vendo? Mais uma evidência que o sábado é um sinal, é uma característica do povo de Deus. Ezequiel 20, 12, isso aqui é muito importante, essa passagem de Ezequiel. Ezequiel 20, 12 diz: e também lhes deis os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. E o Êxodo 20 diz, Êxodo 20, versículo 20: santificai os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibais que eu sou o Senhor, seu Deus. Santificai os meus sábados, pois vai servir de sinal. Quer dizer, a característica do povo de Deus no futuro é que eles, o povo de Deus, guardarão o sábado, minha gente. Esse é o sinal. Eu pergunto, estão guardando o sábado? A Bíblia diz que o sábado é o sinal. Por quê? Porque Deus já profetizou que os homens iam esquecer do sábado. Deus já profetizou isso. E por isso que o verdadeiro povo de Deus é aquele que guarda o sábado. Entendeu? Os salvos estão em todos os cantos. Estão na Igreja Católica, estão no Espiritismo, estão no Protestantismo, estão no Islamismo. Mas antes da pregação do Evangelho, todo mundo vai saber sobre a verdade do sábado. Então, quando isso acontecer, Deus vai selar na testa o sinal, que é o selo de Deus. O sinal é o selo de Deus, que é o sábado. Não vai ter mais inocente. Muitos vão aprender sobre o sábado. Muitos, graças a Deus, vão aceitar a mensagem do sábado e vão ficar do lado dos sabatistas. Você está sabendo agora sobre a mensagem do sábado. O que é que vai fazer com essa mensagem? Vai tentar esquecer? Vai pesquisar melhor na Bíblia para ver se eu tenho razão ou não? Olhe lá, porque tem gente que diz assim, né? Ah, eu nasci nessa igreja e dessa igreja eu não saio, não vou sair. Tem muita gente que perdeu a salvação por causa disso, porque disse, eu não saio. Isso não é uma atitude sensata. Quando a pessoa descobre a verdade, então tem que seguir essa verdade. Vamos pensar bem nisso. Aqui diz, o sábado é, portanto, sinal da criação, santificação e libertação. O selo aplicado na fronte, em Apocalipse 2 e 3, significa a aceitação voluntária de Deus e de seus atos na história pelo ser humano. O selamento atesta que o fiel cristão é propriedade divina. Então esse selo na testa não é um carimbo que vai botar na testa e vai ficar escrito uma coisa na testa e todo mundo vai ver. Não, esse selo de Deus
é a lei, é o sábado no coração do ser humano. Qual era o costume de Jesus em relação ao sábado? Lucas 4,16, o que é que Jesus fazia no sábado? Diz aqui: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Esse foi o costume de Jesus Cristo. Sábado, naquele tempo, era o dia especial para congregarem. Tá certo, o povo congregava todo dia, mas era especialmente no sábado, em que o povo congregava, ia para o templo orar. E Jesus Cristo tinha esse bom costume. Jesus foi guardador do sábado e ia, como seu costume, para as sinagogas, para pregar nas sinagogas. A Bíblia diz que o sábado é um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. Está lá escrito em Êxodo 31, 16, 17. É um sinal perpétuo. E também demonstra claramente que o sinal é para todo crente, independente de sexo, nacionalidade, etnia ou qualquer outra característica. Aí Jesus, quando veio à Terra, mostrou como é que se guarda direito o sábado. Vamos fazer a oração final. Pai amado, te agradecemos por esta oportunidade que tivemos de estudar a tua palavra, Senhor. Esteja sempre conosco, sempre nos fortalecendo. Essas bênçãos nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.